Irmã Eduarda. Quem é a Eduarda? A Eduarda. A Eduarda hoje, depois de muitos anos, muitas décadas, é uma Eduarda que tem raízes no passado. E quando eu olho para mim e me escuto hoje, muitas vezes eu me vejo em situações concretas, quando era pequenita, e os meus irmãos, e o meu pai chegava do trabalho, poisava a ferramenta, ele era carpinteiro, e a primeira coisa que fazia era sentar-se connosco, os que já éramos cresciditos, ao lado dele. Enquanto a minha mãe preparava a refeição da noite, o meu pai sentava-se, perguntava, abraçava-nos, muitas vezes nos beijava com muito carinho e, e depois perguntava como tinha sido o nosso dia. E cada um ao seu jeito ia contando. Às vezes algum ia fazendo uma queixinha de alguma coisa que não tinha corrido bem. E no fim, mais ou menos no fim, ele praticamente terminava de uma maneira ou de outra, mas sempre com uma expressão ou expressões deste género. Ah, bendito seja Deus. Erguia as suas mãos, fechava os olhos e erguia-se. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Deus é tão bom, é só amor, só amor. O céu é só amor. E isto repetia-se muita vez. Eu fui crescendo e com este eco repetitivo dentro de mim, e fui-me sentindo desde pequenina a crescer dentro de mim uma inclinação grande para Deus, para o céu. E isto, a certa altura, originou, ou eu fui-me dando conta, de um chamamento a colaborar, a ajudar este Deus bom, este Deus que é amor, a ajudá-lo a ajudar os outros. E creio que foi assim que surgiu a minha vocação. E hoje, na altura não lhe dava este nome, mas eu hoje, o nome que lhe dou e sinto ajustado, e fui-me sentindo missionária de Deus. Ajudar Deus a ajudar. Isto foi crescendo dentro de mim, este sentido de ajudar e de ajudar. Mas a certa altura eu fiz uma formação que me ajudou, ou que me levou a entrar dentro de mim e a conhecer-me. Uma formação de autoconhecimento, uma primeira que fiz, um Descobre-te, Novo Humanitas. E aí eu senti que alguma coisa não estava bem, que eu voltava-me para os outros com uma sensação que os outros é que precisavam de ajuda e até precisavam de mudar e de se converter. E eu era aquela que ajudava, portanto, era suposto que eu estava perfeitinha. Bem, estava bem, não precisava de nada. E isto mudou muito na minha vida. A minha mente não ficou contente. Os mecanismos que cá se montaram não ficaram um bocado, foi muito desconfortável. Mas eu senti que o caminho era por aqui. E comecei a fazer um trabalho comigo. O nome que eu lhe dei na altura foi assim como que abrir uma casa para obras. Senti-me em obras de restauro por dentro. E tudo foi sendo posto em questão. E é uma coisa muito linda que surgiu daí. É que eu projetava nos outros aquilo que em mim não estava tão bem. Exatamente aquilo que eu fazia que não estava bem, que eu não gostava em mim e que não tomava consciência, era isso que eu queria que os outros mudassem, porque também tinham atitudes iguais às minhas, mas que eu não me dava conta.
E foi muito interessante porque, à medida que comecei a fazer esta descoberta de mim mesma, eu comecei a virar-me para dentro e a compreender os outros, a acolher os outros como eles são. Não quer dizer que não sentisse da mesma maneira desajuste e às vezes injustiça e aquilo que não estava bem, mas eu vinha-me sempre à mente a partir de então, e eu tinha já, foi depois dos meus 40 anos, a partir de então vinha-me à mente, tu não podes mudar ninguém, a única pessoa, se tu conseguires mudar, é a ti mesma. E isto começou a ser o meu refrão, ir dizendo à minha mente, devagarinho, com amor, com mais ou menos amor, como fui capaz, que eu precisava de mudar. E aos poucos eu fui deixando de ver tanta coisa, comecei a ver mais as coisas boas nos outros e até a gostar de dizer as coisas boas aos outros. Até comecei a escrever umas mensagens por escrito a algumas pessoas, ou aquelas que eu sentia no aniversário, a começar pela minha família e também a outras pessoas, e a sentir que isso me ajudava. Hoje eu vou sentindo que a Eduarda de hoje continua a ser, apesar de isto começou nos meus 40 anos, ainda estou muito atrasada, mas o que eu sinto um bocadinho adiantado é que eu já vejo melhor. Eu vejo eu vou distinguindo o que é meu, o que me pertence, de que é bom e que eu aprendi de pequenina com o meu pai e com a minha mãe. Este amor de Deus compassivo, misericordioso, que perdoa, os gestos de carinho do meu pai e também da minha mãe, de organização, de gosto de acolher. Isto tudo fui aprendendo lá atrás e ficou-me, e é o bom, que ainda hoje vive. E aquilo que não é tão bom, eu vou tentando, foi lixo que fui apanhando pelo caminho, eu vou procurando ir descobrindo e fazendo assim uma limpeza de vez em quando. Uma das coisas que me ajuda muito a esta limpeza é pedir perdão às pessoas a quem eu magoo, mas sobretudo a mim mesma, porque às vezes custa-me aceitar-me quando as fragilidades me levam às vezes a ter atitudes desajustadas. E à luz de hoje eu sinto-me a crescer. Eu tenho que dizer a crescer como uma criança, porque eu cresci no corpo, mas fui tomando consciência que a Eduarda, a verdadeira Eduarda, está a crescer e ainda não é muito crescida. Vou crescendo. E vou crescendo com gosto, com interesse, com motivação. Sinto-me buscadora, sinto-me feliz nesta missão que o Pai do Céu me confiou. Continuo a colaborar com Ele, mas eu sinto-me colaboradora dele muito, muito ainda. É Ele a ajudar-me, eu ajudar Deus a ajudar-me a mim. E vou sentindo que à medida que eu me ajudo e deixo ajudar-me, eu naturalmente, sem fazer esforço nenhum, eu vou sentindo que ajudo os outros. Mesmo sem dizer nada, às vezes até quando estou calada. Quando não faço nada, quando não digo nada, eu tenho uma intuição por dentro
que é nesse momento que eu estou a ajudar mais os outros. Quando eu não faço nada, não estou preocupada a correr para ir ao encontro, embora eu faça isso e faço com gosto ainda, mas sinto que os momentos mais fecundos são estes,